Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é dia 27, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Queremos começar este dia meditando a Palavra de Deus, fazendo a nossa leitura orante, deixando que a Palavra de Deus ela venha transformar o nosso coração. E não esqueça, é muito importante você dar a sua ação de graça, deixar o seu testemunho, escrever no comentário dos vídeos aquilo que Deus tem trabalhado no seu coração nesse tempo de Lectio Divina, nesse tempo da leitura orante. Hoje também, quinta-feira, é um dia particular para rezarmos pela nossa igreja, rezarmos pelo Papa Francisco, pelos bispos, os padres, confiarmos o pastoreio da nossa igreja a esses homens de Deus que doam a sua vida ao serviço, que eles possam ser de verdade iluminados, inspirados pelo Espírito Santo, mas também que o Senhor venha renová-los no ministério e confiar aqueles que hoje passam por dificuldades, tanto os sacerdotes, tantos homens escolhidos por Deus que hoje sofrem também na sua alma e que precisam ser sustentados pela nossa oração, pela nossa intercessão. Então, se você conhece um padre, um bispo ou um seminarista mesmo que está em caminho, em processo e que precisa nesse dia ser carregado pela sua oração, pela sua intercessão, nessa quinta-feira é um dia particular para oferecermos toda a nossa igreja. E hoje também, nesse dia 27, a igreja celebra São Cirilo de Alexandria e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Cirilo viveu em Alexandria do Egito entre os anos 370 e 444. Foi patriarca da igreja, grande teólogo e profundo defensor da Virgem Maria. Participou ativamente do Concílio de Éfeso, realizado em 431, que atribuiu a Maria o título de Mãe de Deus. Deixou para a posteridade uma rica produção teológica sobre os mais variados assuntos. Celebrando sua memória, sintamo-nos inspirados a aprofundar a mensagem do Evangelho, a fim de colocá-lo em prática. Então, neste dia de São Cirilo de Alexandria, peçamos também a intercessão dele para amarmos a Virgem Maria e termos esse coração inspirado a aprofundar cada vez mais o Evangelho, a Palavra de Deus, que ele nos inspire a amarmos a cada manhã, vivermos esse processo da Lectio, que é aprofundar, que é meditar sobre o Evangelho, sobre a liturgia que a igreja nos oferece. Hoje também é dia de pedirmos a intercessão dela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem do Perpétuo Socorro, conhecida já desde a Idade Média, foi entregue pelo beato Papa Pio IX aos redentoristas em 1866, com a seguinte recomendação: fazei que todo mundo conheça esta devoção. A Virgem Maria traz no braço esquerdo o menino Jesus, a quem dois arcanjos, Gabriel e Miguel, apresentaram os instrumentos da paixão. Ao ver estes dois sinais, o menino se assusta e agarra-se à mãe, enquanto uma sandália lhe cai do pé. Maria acolhe-o com ternura e lhe transmite segurança, assim como faz com todos os que, celebrando sua memória, nos pomos sobre os seus cuidados maternos. Então, hoje a Virgem Maria se apresenta a nós como essa mãe materna que cuida, deseja cuidar de cada um de nós, assim como cuidou do menino Jesus. Então, abramos o nosso coração neste dia também para a intercessão da Virgem Maria no meio de nós. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura retirada do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã de Jerusalém, e ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então, Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão,
rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000. Os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Então, na leitura de hoje vai mostrar, que o Senhor, ele nos deseja nos libertar da escravidão e do pecado e da desobediência. E a gente vê que aqui, vai desmoronar a estabilidade e a segurança que aconteceu com o povo de Israel, de Jerusalém, que foi exilado na Babilônia. E o Senhor que nos convida hoje a percebermos o que a desobediência é capaz de fazer com cada um de nós quando nós nos desobedecemos. Nós nos afastamos dessa presença do Senhor. Nós somos exilados dessa intimidade com Deus. E assim como aconteceu com Joaquim, não queiramos que cada um de nós tenhamos esse coração que traz a maldade, traz o mal no coração, mas ao contrário, sejamos homens e mulheres obedientes ao Senhor, à sua vontade, obedientes à vontade de Deus, para de verdade seguirmos aquilo que o Senhor tem, a sua promessa com cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 78. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhe desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isso? Conservarei eternamente a vossa ira, como fogo arderá a vossa cólera. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade. Pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Então, o salmo de hoje é um salmo de súplica, A alma que vai suplicar ao Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. A alma que pede essa libertação da escravidão que a alma se encontra, desse exílio. E hoje o salmista vai fazer uma oração profunda do seu coração. Somos convidados também, como o salmista hoje, a fazermos a nossa oração profunda, na certeza e na confiança de que o Senhor escuta o grito do nosso coração e Ele atende. E o refrão do salmo é: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Então, a certeza de que o Senhor nos liberta, primeiro de nós mesmos, depois das prisões, o qual nós nos encontramos, não são prisões exteriores, mas as prisões internas, as angústias, a depressão, o vazio, a falta de perdão. Então, que neste dia o Senhor nos dê a graça de sermos libertos pela sua palavra. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? Não foi em teu nome que fizeram muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes,
Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres. O evangelho de hoje vai narrar para cada um de nós como o homem é chamado a construir a sua vocação, a sua casa, a sua história. E aqui o Senhor vai narrar de forma muito clara quando ele vai dizer que aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, quando vem as chuvas, enchentes, ou seja, quando vem as dificuldades, a casa cai. E o Senhor nos convida hoje a construirmos a nossa casa sobre a rocha, para que quando a chuva e a enchente vier, os ventos derem contra a casa não caia, mas sejamos firmes, fortes, para vencer, para superar e suportar as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Então hoje somos convidados a colocar a construção da nossa casa em Deus. E é em Jesus que nós recebemos essa força, essa graça, e através da Eucaristia, através da sua palavra. Então que nessa quinta-feira renovemos de fato o nosso amor, renovemos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, que é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Então tenhamos nesse dia uma boa quinta-feira de unidade, de comunhão, intercedendo pela nossa igreja e continue acompanhando a catequese do Papa Francisco. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Non si sente. Não se ouve? Oggi si celebra la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Hoje celebramos o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987. O tema deste ano é a evidência clara. Investir na prevenção. San Giovanni Paolo II ha affermato que l'abuso di droga impoverisce. São João Paulo II afirmou que o abuso de drogas empobrece todas as comunidades onde está presente. Diminui a força humana e a fibra moral. Isso prejudica os valores estimados. Destrói o desejo de viver e contribuir para uma sociedade melhor. Isso é o que faz o abuso e o uso de drogas. Mas lembremos-nos ao mesmo tempo que cada tóxico dependente traz consigo uma história pessoal diferente, que deve ser ouvida, compreendida, amada e, na medida do possível, sanada e purificada. Mais do que nunca, elas continuam a ter uma dignidade enquanto pessoas filhas de Deus. Todos têm uma dignidade. No entanto, não podemos ignorar as intenções e más ações dos distribuidores e traficantes de drogas. São assassinos. Papa Benedetto XVI usou palavras severas. Papa Bento XVI usou palavras severas durante uma visita a uma comunidade terapêutica. Assim dizia o Papa Bento: digo aos que comercializam a droga que pensem no mal que estão provocando uma multidão de jovens e de adultos de todos os segmentos da sociedade. Deus vai lhes exigir satisfações. A dignidade humana não pode ser espezinhada dessa maneira. E a droga espezinha a dignidade humana. A redução da dependência de drogas não pode ser alcançada por meio da liberalização do seu consumo. Essa é uma fantasia, como foi proposto ou já implementado em alguns países.
se libera e se consome mais. Tendo conhecido muitas histórias trágicas de toxicodependentes, das suas famílias, estou convencido de que é moralmente necessário pôr fim à produção e ao tráfico dessas substâncias perigosas. Quantos traficantes de morte existem? Porque traficantes de drogas são traficantes de morte. Quantos traficantes de morte existem? Movidos pela lógica do poder e do dinheiro a qualquer custo. E essa praga que produz violência e semeia sofrimento e morte exige um ato de coragem de toda a sociedade. A produção e o tráfico de drogas também têm um impacto destrutivo na nossa casa comum, por exemplo. Isso tem se tornado cada vez mais evidente na bacia amazônica. Outra forma prioritária para combater o abuso e o narcotráfico é a prevenção. Se faz promovendo maior justiça, educando os jovens para os valores que constroem a vida pessoal e comunitária, acompanhando quem está em dificuldade e dando esperança para o futuro. Nas minhas viagens, nas diversas dioceses e países, pude visitar diversas comunidades de recuperação inspiradas no Evangelho. São um testemunho forte e esperançoso do empenho dos sacerdotes, das pessoas consagradas e dos leigos em pôr em prática a parábola do bom samaritano. Do mesmo modo, sinto-me confortado pelos esforços empreendidos por diversas conferências episcopais para promover legislação e políticas justas relativas ao tratamento das pessoas dependentes do consumo de drogas e a prevenção para deter esse flagelo. Como exemplo, gostaria de destacar a rede da Pastoral Latino-Americana de acompanhamento e prevenção das dependências PLAPA. O estatuto dessa rede reconhece que a dependência do álcool, das substâncias psicoativas e de outras formas de dependência, pornografia, novas tecnologias, etc., é um problema que nos afeta indistintamente, para além da diversidade dos contextos geográficos, sociais, culturais, religiosos e etários. Não obstante as diferenças, queremos nos organizar como rede, partilhar experiências, entusiasmo e as dificuldades. Menciono também os bispos da África Austral, que em novembro de 2023 convocaram um encontro sobre o tema capacitar os jovens como agentes de paz e de esperança. Os representantes da juventude presentes na reunião reconheceram aquela assembleia como um marco significativo para uma juventude saudável e ativa em toda a região. Prometeram ainda, assim a promessa deles: aceitamos o papel de embaixadores e defensores que vão lutar contra o uso de substâncias estupefacientes. Pedimos a todos os jovens que tenham empatia uns com os outros em todos os momentos. Queridos irmãos e irmãs, perante a trágica situação da toxicodependência de milhões de pessoas em todo o mundo, perante o escândalo da produção e do tráfico ilícito dessas drogas, não podemos ficar indiferentes. O Senhor Jesus parou, fez-se próximo, curou as feridas. No estilo da sua proximidade, também nós somos chamados a atuar, a parar diante das situações de fragilidade e de dor, saber escutar o grito da solidão e da angústia, a inclinar-nos para levantar
riportare a nuova vita e reconduzir a uma nova vida aqueles nella schiavitù que della caem droga. na escravidão da droga. E anche E também preghiamo rezemos per questi criminali por esses criminosos che spendono e danno la droga ai giovani. Sono que vendem droga aos jovens, são criminosos, são assassinos. la loro conversione. Rezemos pela sua conversão. Giornata mondiale contro la droga, come cristiani e comunità ecclesiale, Esse Dia Internacional contra as Drogas, abbiamo il nostro impegno di preghiera como cristãos, rezemos por essa droga. intenção e renovemos o nosso compromisso. Obrigado.